Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje a gente vai estar falando sobre processos de conquista, né? Levando em consideração tanto a conquista antes de um relacionamento, quanto a manutenção dessa conquista no relacionamento. Eu tô fazendo esse vídeo porque me pediram aí embaixo, continuem me pedindo, gente. Na verdade, a pessoa me pediu para falar sobre sedução, processo de conquista. E eu fui fazendo, gente, eu vou fazendo vídeo conforme dá, eu faço alguma coisa que eu tô trazendo realmente para vocês e alguma coisa que vocês estão me pedindo também. Como a demanda em questões de sedução, amor, coração partido, relacionamento é bem grande, inclusive em mensagens sobre esse tema, então eu vou estar trazendo para vocês assim esporadicamente junto com conteúdo psicanalítico, tudo bem? Então vamos lá, né? Como pensar a questão da sedução, levando em consideração, né, a questão dos traços psicológicos. E eu coloquei uma frase no meu Telegram que fala bem assim, né? Que todo o processo, né, de sedução na de sedução, né, mas também de conquista, envolve, na verdade, assim, todo o processo de conquista envolve um saber sobre si, envolve um saber sobre o outro. O que eu quis dizer com isso? Que todo processo de conquista envolve um saber sobre si e sobre o outro. Quando você tem um contato maior com aquilo que você é e que você sabe que você é, que você se pertence, você consegue, através daquilo que você já conseguiu elaborar de si, quando eu falo a questão dos traços, quando você faz aquele processo de anamnese, anatomia corporal, e que você tem ali uma noção exatamente de alguns sintomas que tu tem, que está manifestado inclusive numa psicossomática do seu corpo, de algumas questões, você vai saber às vezes automaticamente a identificar tanto esses sintomas com fazendo face, né, com essa questão do diagnóstico mesmo que tu tá vendo ali na manifestação anatômico-corporal. Quando eu coloco aqui, conheça, né, um pouco sobre si, porque o processo de sedução, de conquista, ele realmente envolve a gente saber muito sobre si. Porque tanto a sedução quanto a conquista, que é o segundo passo depois da sedução, tanto que eu postei primeiro sedução para depois postar a conquista, ela envolve sim você saber um pouco de você, saber um pouco assim do que te afeta, do que te pertence, o que você é frente a você mesmo. Então, se parar para pensar, a conquista ela tem muito mais a ver com você se conquistar autonomicamente um saber sobre você mesmo. Quando você sabe, por exemplo, aquilo que tu deseja, onde o seu calo aperta, onde o que te liga, o que te excita, o que te faz, às vezes, nascer para um sujeito desejante, o que você realmente deseja, tem muito a ver com aquilo que você é, com aquilo que você quer, com aquilo que realmente faz com que você se se perceba, né, conscientemente no mundo e se perceba, na verdade, dentro de um campo de um desejo, dentro de um campo de algo que você busca às vezes no outro, mas que muitas vezes tu não se percebeu em si. Então, quando a gente coloca a questão dos traços, na verdade, é como se fosse uma colinha de um processo de anamnese mesmo, que você vai fazer num autocuidado, sabe? Numa auto-observação daquilo que te pertence, primeiro. Porque todo processo de conquista, e mesmo a sedução é uma coisa mais fugaz, né? Porque a sedução, às vezes, você pode fazer um processo de sedução automaticamente em várias situações para fechar negócio, para criar conectividade, para criar uma certa proximidade das pessoas. Mas
O processo de conquista já é um processo, é um passo à parte, né? O segundo passo, depois de uma sedução, depois de um envolvimento, depois de um conectar com aquela pessoa ou com a situação, se for questões de empresa, se for questões de trabalho, mas para um próximo passo que seria o passo da conquista. Como você vai conquistar? Às vezes você é uma venda, né? Às vezes a conquista, se você parar para pensar, eu levo muito em consideração Tom Peters, são grandes marqueteiros, vendedores, são gente que é importante às vezes a gente até dar uma sapeada, uma olhada, uma relida, porque tem uma linguagem fácil, mas também faz a gente pensar essa questão, a conquista é uma venda, né? Enquanto você pensa no processo de conquistar alguém, tanto no sentido amoroso quanto no sentido de negócio ou coisa e tal, a gente tem que levar em consideração quem é o outro, mas antes de levar em consideração quem é o outro, é quem é você, entendeu? O que de você pode afetar num processo relacional, num processo ali de troca, num processo ali de venda. É só você se colocar, às vezes, numa situação, quando você, por exemplo, alguém está tentando te vender alguma coisa e aquela pessoa meio que te invade, né? E você não sente aquilo como algo de positivo, mesmo às vezes você está estando realmente precisando daquela coisa. Você sente só se você estiver muito necessitado daquela coisa e aquela coisa for uma coisa muito escassa, for uma coisa muito de pouco acesso, que vai te invadir a ponto de você, por exemplo, às vezes, colocar um pouco para baixo as suas reais necessidades, aquilo que realmente é importante para o seu self, para você conseguir atingir aquilo. Mas, tirando, né, essas exceções, a gente tem que pensar que o processo de conquista envolve muito um saber sobre a gente. O que realmente aquilo que a gente quer conquistar vai fazer frente com aquilo que a gente é e que aquilo que vai fazer sentido pra gente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode sintetizar pensando na questão dos traços. Por quê? Quando você sabe o que grita em você de traço, né? Quais são os seus traços realmente maior ali na sua composição cognitiva, você vai ter uma noção daquilo que você pode, até um momento onde você pode ir. É como se você soubesse, é como se você estivesse num grande mar, entendeu? E você sabe que você só pode ir até. Eu já coloquei isso em outros vídeos, que você pode ir até um determinado X que ali dá pé. Quando você sabe os seus traços, é praticamente isso, é um termômetro psíquico para você saber exatamente aquilo que é onde a hipertermia vai acontecer, se você tá numa hipertermia, se você o que te pertence a ponto de o que pertence do outro fazer conexão com aquilo que você é e que você se pertence. Quando você faz essas ligações, né, de então agora a gente pode entrar aqui no traço. Eu tenho um tanto quanto de fazendo anamnese anatômico corporal, né? Eu tenho tanto de esquizoidia, que é o primeiro que a gente fala, né, seguindo aquele processo de meninização. Eu tenho tanto de esquizoidia, assim, que grita em mim, sou uma pessoa muito criativa, sou uma pessoa muito do imaginário, eu imagino muitas situações, eu viajo nessas questões, tenho um intelectualismo muito grande, eu estou buscando algo que case com esse meu lado. Eu tenho muita oralidade, eu tenho toda uma questão voltada para um emocional que ele grita e o meu grande potencial está voltado mais para o emocional e quais são os meus medos. Eu sou uma pessoa muito mais emocional, sou uma pessoa que vivencio a dor e a alegria de uma conexão num processo de conquista muito grande. Se eu tenho ali uma psicopatia, eu vou ter toda uma questão de afetação se as negociações não me for ali bem feitas. Se eu tenho um masoquismo muito alto, às vezes eu vou trazer um peso muito grande nessa conquista, às vezes eu vou estar assim, às vezes
numa posição ou muito de peso, no caso, de uma sensação, assim, familiares, né, tipo, se sentir aquela negatividade, ou muito pelo contrário, às vezes estou numa posição muito submissa, no sentido de que vou aguentando todas as broncas do mundo, e vou se aguentando todas as questões ali, no processo de sedução, às vezes estou muito mais tímido, mas eu estou muito mais, pensando em fazer coisas não erradas para poder, na verdade, não ter uma sensação que eu tô fazendo merda e que de alguma maneira aquilo não vai me afetar naquele processo de troca. Eu vou estar sempre buscando, cobrando de mim uma posição de entrega muito maior e às vezes a devolutiva não é muito positiva, porque às vezes eu aguento como se fosse um banana, muitas coisas nas costas e eu não tenho aquela receptividade, porque algo do meu traço dá uma bloqueada naquilo. E se eu tenho muita rigidez, eu posso ser uma pessoa muito insegura, eu posso ser uma pessoa muito voltada, às vezes para uma competição, muito voltada para a questão do meu corpo, vivo acreditando que está todo mundo me traindo, no processo de triangulação. E tudo isso, na verdade, vai interferir, por exemplo, quando você vai para um ponto de conquista do outro. Olha só que interessante, quando você tem contato com aquilo que te afeta, e através, às vezes, daquilo que te afeta, você vai para frente do seu espelho. Espelho é um grande, instrumento diagnóstico para quando você vai fazer uma autoanálise dos traços, ou fotos, né, quando você pedir para alguém fotografar todo o seu corpo, fotografar você, e aí como se você estivesse fazendo uma anamnese externa, você faz uma anamnese de ti, pedindo para alguém, para um fotógrafo ou para um amigo, fazer uma foto do seu corpo inteiro e ali você vai mapear, e vai ter uma noção de como é o seu psicológico, o que te grita. E os seus próprios sintomas vão casar sim com as partes que o seu corpo está mostrando que você tem ali a porcentagem XY de um traço. Por isso que é importante vocês passarem num analista corporal quando tu não tem ainda domínio de fazer isso. Ou assiste todos os meus vídeos, que é um grande curso de coach aí para esse tipo de coisa na anamnese anatômica corporal, né, na análise corporal. Porém, aqui fica uma dica bem de ouro, quando você percebe os seus maiores sintomas, por exemplo, assim, o que grita em você, assim, você às vezes é uma pessoa muito, vamos colocar assim, é uma pessoa muito organizada, é uma pessoa assim totalmente metódica, faz as coisas tudo no horário, tudo certinho, e você tem ali uma mente muito mais voltada para uma certa negociação das coisas que você faz na sua vida, e que você já percebeu que você está competindo muito às vezes, e desde muito pequeno com o seu irmão, com o seu primo, ou mesmo em situações do colégio, eu tenho que ser melhor que aquela pessoa que tirou 10, e você vai percebendo que às vezes você fica enciumado em algumas situações, você vai fechando um diagnóstico, você vai vendo assim que muito daquilo que você já sente como sintoma bate com o seu formato anatômico corporal. Então, isso te dá uma ferramenta para você se perceber e você se notar dentro de um processo aí de conquista. Então, se eu sei, por exemplo, que em mim grita um certo ciúmes, uma certa insegurança, eu tenho um corpo ali meio de violão, que eu vou para uma certa rigidez, tem essa coisa do sex appeal, eu tenho a sexualidade muito gritante e que coisas relacionadas à sexualidade, ao meu físico, e vai me dando uma aspira aí de ciúmes e coisa e tal, eu já sei que eu tenho uma certa rigidez. E junto com isso, eu também sei que eu aguento muita bronca, assim, aguento coisas às vezes que eu não deveria nem aguentar, às vezes me coloca numa situação que é aquela situação da pessoa banana, né? Que é aquela situação da pessoa, tipo, que as pessoas ficam é, fazendo coisas por trás, ou mesmo sacaneando, e mesmo assim a pessoa ainda tá lá, sussa e mantém aquelas amizades, já sabe que tem um certo masoquismo. E aí você vai pensando assim, ai, mas eu tenho uma coisa muito emocional, assim, eu sou muito romântica, muito carente. Quando a pessoa não me responde, ou quando a pessoa
sei lá, dar um sumiço, eu tendo a achar que a culpa é minha, que as coisas, tipo, eu fiz alguma coisa de errado, me sinto abandonada, e me sinto às vezes até rejeitada, eu já sei que eu tenho muita oralidade. E se eu sinto a rejeição como algo muito terrível dentro de mim, eu já sei que eu tenho bastante esquizoidia. Então, quando a gente tem noção daquilo que nos afeta e que a gente vai construindo através disso um mapa mental, e eu colocaria assim uma anamnese anatômico-corporal que vai bater com esse mapa de sintomatológico das coisas que eu sinto e percebo de mim, logo em seguida eu sei aquilo que é importante para mim. Então, eu sei quais. Olha só que interessante. Às vezes a gente se liga que a coisa é muito mais voltada para uma coisa muito mais, vamos colocar assim, do acaso, né? E quando a gente se relaciona muito com o acaso, com as pessoas que vão, às vezes, aparecendo na nossa rede social, que vai aparecendo na nossa vida, num curso que a gente faz, quando a gente vive muito essa coisa do acaso, a gente tende, na verdade, a achar que o processo de tanto de sedução, gente, a gente pode usar para tudo, tá? Mas o processo de conquista significa o quê? Que eu quero conquistar aquele objeto. E se eu quero conquistar aquele objeto, no fundo, eu tenho um objetivo. E todo objetivo, o objetivo é conquistar o objeto, não é? E todo objetivo, ele tem que ter uma causa. E essa causa, na verdade, é talvez algo que me afete, algo que faça algum sentido para mim. Então, dentro daquilo que me afeta, o problema é que as pessoas vão vivendo relacionamentos de uma forma meio que Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E as pessoas vão vivendo esse deixa a vida me levar e conseguir aquele contato que eu peguei no Facebook, que eu peguei no Instagram, e que na verdade eu peguei na verdade no Instagram da minha namorada, do Instagram do meu amigo, e esses contatinhos vão fazendo uma rede de, vamos colocar assim, meio que de aranhas, né? São pessoas aranhas, e essas redes você vai tentando tecer, na verdade, essa teia como algo que te dá sentido. E às vezes você não se percebe, por exemplo, qual é realmente qual é o seu psicológico, né? Quais são os seus traços, o que te faz você ser aquilo que você é. E o que te pertence nesse ser que faz com que essas outras pessoas que estão na rede de contatos faça sentido com aquilo que você é. Então, quando as pessoas começam a se relacionar, elas se relacionam muito pelo acaso. Ótimo, bem-vindos ao mundo do quem não faz isso, né? Mas, porém, mesmo você se relacionando com a casa, que você pode se relacionar, conhecer pessoas no shopping, em qualquer lugar, na rede social, não importa. Quando tu conhece alguém e que aquela pessoa, na verdade, ela vem como um nome de algo assim, ai, tipo, nossa, foi uma coincidência, beleza. As coincidências, elas podem ser trabalhadas no campo da racionalidade, na questão daquilo que te faz sentido. Você pode conhecer milhares de pessoas, eu conheci já gente, assim, por tudo quanto ela. Só que aquelas pessoas fizeram sentido naquele momento, mas elas não fazem sentido, que dá sentido, por exemplo, naquilo que você é. Então, quando você vai se relacionar, por exemplo, pensando na questão dos traços, na questão do relacionamento, é importante você saber, primeiro, quais são os seus traços. O que realmente você precisa saber de si para, num processo de se relacionar, você não se relacionar com o seu patológico no processo de conquista. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas vão nesse deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, né? E essa deixa a vida me levar, vida leva eu, às vezes passam anos e as pessoas estão cometendo erros. Às vezes elas acham que elas têm um dedinho podre, um esmalte tá saindo.
Às vezes elas acham que tem um dedinho podre e elas não têm o dedo podre. Na verdade, elas não tiveram a paciência e nem o objetivo realmente de achar alguém que ela realmente possa se relacionar. Porque elas vão se relacionando com aquilo tipo, caiu da rede é peixe, sabe? Sabe aquela, caiu na rede é peixe. E eles vão tratando, vão comendo aqueles peixes como se aqueles peixes fossem uma grande dádiva, fosse uma grande coisa nessa vida. E realmente, quando você come o peixe que caiu na rede, mata a sua fome. Mas logo em seguida, essa fome cria um grande vazio existencial, que você pode sentir como um grande vazio, justamente porque você tem um oral da falta, e esse oral da falta não te deixa gozar no seu máximo potencial de sentido, porque você sempre acha que está faltando algo. Isso é de você saber se conhecer, de você saber se olhar profundamente, de você saber o que te toca, o que deixa de ter sentido depois da página 2, entendeu? Então, quando você se relaciona com algo que realmente faz conexão com o seu traço, que é como assim, eu recebo alguns pacientes que vêm assim, gente, com problemas de relacionamento, e o problema de relacionamento está justamente aí. Porque assim, nem eles sabem exatamente aquilo que eles são, quais são os seus traços, quais são só que eles vêm com sintoma, e todo sintoma bate com todo o processo de anamnese que é feito através da anamnese anatômico corporal, que eu faço por fotos e coisa e tal. E no vídeo, né? Então, esse fato da pessoa se desconhecer, não saber exatamente aquilo que ela é, não saber exatamente por que ela tá sentindo aquilo, por que ela tem raiva, por que ela quer socar a cara da pessoa, por que ela tá com ciúmes, por que ela tá se sentindo abandonada, por que ela tá se sentindo humilhada, por que ela tá se sentindo rejeitada, às vezes por que ela tá se sentindo trocada em alguma situação, ou mesmo tá sentindo a dor, né, da manipulação. Às vezes essas pessoas, elas vêm com esses sintomas e elas trazem o sintoma do companheiro ou da companheira, e aí quando eu caso sintomas patológicos, né, que às vezes tem também, tá, psicopatológico, gente que a questão, quando você está num processo de análise mesmo, a gente vai fazer a análise anatômica corporal como um processo de sintetização de uma triagem. Agora, existem outras questões psicológicas que também são acopladas nesse processo de avaliação. Às vezes as pessoas nem sabem nem quem que ela, por que elas estão sentindo aquilo. E por que o outro altera tanto ele, no sentido até às vezes psicossomático. Às vezes uma pessoa assim, super sussa, ali, vamos colocar sussa no sentido de que ela tem uma rigidez, mas que ela tá na fase totalmente positiva, ali que ela não tá na dor, ela tem uma rigidez e tem uma certa psicopatia, vamos colocar assim, tem um pouco de esquizoidia, ela dá uma viajada na maionese, mas ela tá ali trabalhada no corpo perfeito, na academia, e ao mesmo tempo tem ali uma disciplina de se manter sempre fazendo as trocas perfeitas, tem a perna de fazer a coisa, tem o negócio de fazer o negócio, e tem a criatividade, tá ali vivendo. Só que às vezes ela vem, traz, por exemplo, uma cena de uma pessoa que ela tá se relacionando que é o avesso do traço dela, que vai fazer com que ela, por exemplo, entre na dor do traço. Às vezes ela tá se relacionando com uma pessoa que tá, por exemplo, numa dor de uma humilhação, e que às vezes tem um emocional ali, uma masoca com oral, que tá com o emocional totalmente, às vezes, pirado pelo próprio processo de paixão, porque o apaixonamento em si, ele causa no ser uma alteração neurológica importante. A gente chama até de uma certa demência temporária. Então, você imagina um cara que está apaixonado e que tem uma oralidade alta, e ele já tem um masoquismo ali estrutural, e ele sente, às vezes, o que o rígido faz como
um ataque, por exemplo, no seu masoquismo, ele se sente humilhado às vezes, porque às vezes o rígido, ele tem uma senso-percepção crítica da vida e das coisas muito alta, e às vezes ele é mal interpretado, porque como ele está num processo de alta perfeição, querendo sempre achar o melhor nas coisas, às vezes o rígido é muito crítico, e às vezes o rígido vai colocar uma coisa num processo ali de até para falar assim, para ajudar a pessoa, e o masoca que tem uma oralidade, que está num processo de apaixonamento, que já faz, né, tá todo mundo pirado porque tá todo mundo apaixonado, vamos colocar nessa situação, tá? E aí, um tá apaixonado, mas ele leva muito mais para a questão da sexualidade, porque o rígido tende a fazer isso, quando ele tá apaixonado, ele fica muito excitado, ele fica muito com vontade de copular, ele fica, tudo é libido, tudo é sexo, tudo é gostoso, tudo é movimento libidinal. O masoca, por exemplo, ele está numa posição muito mais de autocobrança interna. Mesmo que, tudo bem, só se o masoca tiver trabalhado no hedonismo, aí é um masoca muito gostoso. Mas, por exemplo, se ele está na dor dele, percebendo a rigidez do outro, que está num corpo perfeito, e às vezes o rígido, gente, tem um corpo perfeito porque faz parte da mielinização, só que ele nem liga pro corpo da outra pessoa. Ele, tipo, tá pouco se lixando, ele liga muito mais pra sensação libidinal sexual e a conexão emocional, se ele tiver uma moralidade, do que, por exemplo, estética. Então, por isso que às vezes você vê, assim, mulheres rígidas, homens rígidos, com gente que, quando você olha, você fala assim, um gordo e um magro, entendeu? E não no sentido negativo, gente, no sentido, assim, de que quem olha fala assim, nossa, o que que aquele homem bonito viu naquela mulher tal? O que que aquela mulher tal bonita viu naquele homem tal? E, tipo, não colocando, dando nome aos bois numa questão preconceituosa, tá, gente? É dando um sentido para como o traço no processo de conquista sente as coisas. Então, eu tenho aqui uma oralidade, então eu tenho aqui um emocional muito mais aflorado. Se eu tenho um masoquismo, eu tenho algo dentro de mim que busca uma cura desse processo de humilhação que veio dado do processo de mielinização, de quando eu estava no desfraude e só ali a sociedade, os educadores lascando a lenha nos meus escapes. E ao mesmo tempo eu tenho aqui uma certa, vamos colocar assim, uma certa psicopatia, que é aquela pessoa que está muito mais ligada aos negócios, às negociações. Então, assim, eu tenho um traço muito emocional, que às vezes me dá um pouquinho de um redondedinho em partes abdominais. Eu tenho aqui um masoca que está numa certa tensão muscular, mas se ele tiver de boa, ele vai levar coisa para o hedonismo, vai levar coisa para coisa mais prazerosa. Mas se ele não tiver num processo de positiva do seu traço, ele tende a levar a coisa para uma coisa mais fechada, ele não vai se abrir, ele vai ficar muito mais retraído, ele vai ficar muito mais voltado para si mesmo e às vezes vai estar com muito medo, né? Vai estar segurando esses esfíncteres com muito medo de broxar, por exemplo, de fazer alguma coisa de errado que o outro não vá gostar num processo relacional. Então, quando a gente pensa a questão da conquista nos traços, a gente tem que levar em consideração toda essa dinâmica, né? E quando a gente leva em consideração toda essa dinâmica, a gente já tem uma grande ferramenta num processo de conquista e manutenção de um relacionamento muito grande. Por quê? Porque quando você sabe aquilo que te pertence, né? Como você saber, por exemplo, qual que é o seu nome, né? Seu RG, seu CPF. É mais ou menos isso. Quando você sabe quais são os seus traços, o que grita em você como sintoma, quando você vai se relacionar com outro, é como você saber que você tem, por exemplo, uma unha encravada. Você não vai usar um sapato que vai apertar a sua unha encravada, vai doer. Então você vai procurar moldes de sapatos que vai deixar a sua unha encravadinha ali, soltinha e gostosa para você poder usufruir desse sapato de uma maneira mais saudável possível. Quando você vai se relacionar sabendo exatamente quais são os seus pontos que te afetam, você vai saber exatamente, às vezes, lidar com o não saber do outro. Por isso que
acaba sendo uma ferramenta riquíssima num processo de conquista, de sedução. Inclusive, a sedução ela já passa por uma coisa, por um crivo, que é muito mais do primeiro contato para você fazer as primeiras conexões. Quando você já está no processo de conquista, né, de compra de algo, né, conquistar, né, de conquista e de manter esse patamar do relacionamento numa coisa, não vou dizer estável, porque não existe estabilidade nos movimentos emocionais, né, gente? Porque as pessoas podem mudar, elas podem conhecer outras pessoas, tudo pode acontecer. Mas num processo de conquista, sabendo exatamente aquilo que você é e sabendo exatamente o que faz você, às vezes, perder o controle e que te dá sintomas até psicossomáticos, é importante, porque no momento que você vai se relacionar com o outro, quando você conhece os traços, você vai automaticamente conhecer o outro. E aí você sabe exatamente onde dói no outro, onde a dor do outro pode afetar na sua dor, onde a dor do outro pode, às vezes, alterar a dinâmica desse processo de conquista. E quando você, por exemplo, sabe sobre si, você vai ter meio que uma meditação interna, e uma certa calmaria, que diminui ansiedade, por exemplo, num processo, às vezes, de conquista, onde, às vezes, todo processo de conquista gera um joguinho, né? Tem muita gente que não tem paciência nesses jogos amorosos. E quando a gente saca que ocorre, sim, esses jogos amorosos, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Quando você entra na brincadeira do jogo amoroso, você vai ter uma vantagem, de saber até onde tu, por exemplo, pode ir ali para dar um checkmate ou não. Ou, às vezes, saber exatamente que movimento que aquela pessoa está fazendo no psicológico para te colocar ali nessa jogada, para saber se tu é só um peão, por exemplo, num jogo, vamos pensar, de xadrez, ou se você realmente é uma rainha, um papa, que está fazendo movimentos importantes nessas jogadas, entendeu? Que você é parte X dessas jogadas. Quando você não sabe sobre si, você não sabe nem cobrar do outro, por exemplo, aquilo que realmente é importante para você. Se você é uma pessoa que tem muita oralidade, você vai cobrar do outro que é uma presença emocional muito grande. Que é uma das coisas que a gente tem que tratar, por exemplo, na oralidade, no processo de conquista, que é a carência. Quando você é uma pessoa muito carente, que é uma pessoa muito codependente da resposta do outro, e você, por exemplo, está se relacionando com um traço que ele é muito mais da sexualidade, por exemplo, como um rígido, e que ele tem uma psicopatia alta, se você não souber negociar esse seu emocional, que às vezes pode estar bem melado, no sentido de que você está tão apaixonado ou apaixonada, que o seu. Já normalmente você já seria emocionalmente mais dependente, você já seria um codependente, vamos colocar assim, de uma situação emocional. E quando entra um processo, por exemplo, de paixão, você vai ter muito mais alteração no seu campo emocional, porque a própria paixão, em todos os traços, ela já entra desestruturando, né? O amor, ele vem mesmo para desestruturar o nosso emocional, no sentido de que a gente às vezes perde muito controle, perde sono, fica com insônia, e acontece coisas. Por quê? O nosso emocional, quando ele entra em contato com a neuroquímica da paixão, ele muda completamente as nossas racionalidades, os nossos pensamentos, as nossas ações racionais. E a gente passa a ser meio que uma resposta reativa, aliás, a ter resposta e ser, né? Respostas reativas a algo ou eventos que sejam relacionados a esses fatos que se ligam a esse processo de conquista. Então, quando você vai, por exemplo, num processo de conquista apaixonado, né, enamorado, você já está num processo de desvantagem neuroquímica. Por quê?
a sua emoção, e se você for, por exemplo, uma pessoa muito oral, a sua emoção vai fazer com que você não tenha um controle total sobre algumas situações que às vezes só faz parte de um jogo da conquista. E o jogo da conquista para as pessoas que, por exemplo, são muito que têm ali psicopatologias de ansiedade, que têm ali, outras psicopatologias, vamos colocar assim, mais voltada para a questão, de humor, ou mesmo tem para questões depressivas como a distimia. A gente pode fazer aqui uma salada de pensamentos quanto às questões psicopatológicas, que também essa é a minha área, e a gente fazer uma junção quanto à questão dessas alterações no campo emocional, e relacional, e relacionado mesmo à questão desse processo de conquista. Porque se a gente levar em consideração só uma coisa muito básica, que é como conquistar alguém, de cada traço, aí a gente iria por um sentido assim, ó, para conquistar um esquizoide, você tem que ser mais cabeção, você tem que pensar, a conquista é muito mais mental. Para conquistar um oral, você tem que ser muito mais emocional, muito mais fofinho, muito mais cuti-cuti. Para conquistar um traço de caráter mais psicopata, você tem que ser uma pessoa de negócio, uma pessoa de racionalização, você tem que ser uma pessoa que sabe fazer troca. Para conquistar uma masoca, você tem que ser uma pessoa que seja um continente, uma privada, que segure todas as coisas que ele tem ali, às vezes, para desabafar, porque ele está segurando o peso do mundo, e você tem que conquistar nele, na verdade, muito mais uma questão da confiança. Se você conquistou a confiança dele, você já consegue entrar no mundo dele. Para conquistar um traço de caráter mais rígido, você tem que levar em consideração que a rigidez triangula, então você tem que entender que essa pessoa vai ter uma mente voltada para uma certa disputa e para um certo ciúmes, e se você conseguir dar conta desses ciúmes e sustentar ali o processo de segurança através de uma sustentação que é muito mais da sex appeal, do sexual, com rígido, então você vai conseguir conquistar esse rígido. Seria assim, simples assim, gente. É dessa forma que eu falei, rascunhando, mas tudo tem a sua singularidade. E se a gente levar para a questão da singularidade no processo de conquista, a gente fica muito mais apto colocando essa sintetização dos traços, né, todas essas dicas que eu dei, cada traço tem esses porém, né, quando você sabe das dores de cada traço, sabe das vantagens que esses traços têm, fica muito mais fácil você saber o que apresentar para o outro. E ao mesmo tempo, quando você sabe de você, você sabe exatamente aquilo que te afeta e aquilo que te dá sentido num processo relacional. Fica muito mais fácil você se dar bem mesmo no sentido da conquista, tanto para você, porque você sabe que naquele processo vai acontecer exatamente aquilo ou muito próximo daquilo que tem a ver com aqueles traços, porque, gente, a gente não pode deixar de esquecer que cada ser é único e singular, mas eles têm esse rascunho dos traços no sentido de que é uma anamnese, né? E que através disso tem muito do que aconteceu na vida daquela pessoa, muito do que ela é no seu singular. Mas tendo isso, você já consegue fazer uma escuta, por exemplo, de coisas que aquele traço pode te afetar, aquele traço pode te trazer de benefício, e aquilo que você busca, que é a coisa mais importante, que é o seja fiel a ti mesmo, que quando você pensa nas questões do que realmente te liga como ser desejante, você vai saber exatamente buscar esse tal, esse treco que te liga, essa coisa que te faz sentir vivo no outro. Quando você não sabe, inclusive as coisas que te desligam, né? Inclusive as coisas que te colocam numa posição onde te põe na dor. E se aquele traço, se aquela pessoa tem um formato anatômico corporal e mesmo esse cognitivo que confirma algo que vai te botar numa dor, você também vai ter ali uma ferramenta para poder falar assim, mesmo que se tu gostou da pessoa, mas se você já sabe que muito daquilo que é a pessoa pode alterar aquilo que é você.
E aí você vai para o campo, né, que é o campo da escolha, que é o que coloca a gente numa questão, de saúde ou mesmo de ausências de saúde mental, entendeu? Que quando o ser ele é capaz de escolher algo para si, não importa se é uma coisa de dor ou de alegria, mas ele é capaz de ter consciência, da sua escolha e que ele não está sendo vítima, por exemplo, de uma psicopatologia que não lhe dê a consciência clara, mas se coloca, por exemplo, num processo, às vezes, de uma obnubilação mesmo da consciência, decorrente de algum tipo de problema, e que ele tem consciência disso, que ele não tem a consciência sobre si, ele já, a escolha dele já fica uma escolha evasiva, já fica uma escolha que não é uma escolha pura, mas às vezes é uma escolha que é às vezes da ordem do sintoma, que é o que, gente, na maioria dos relacionamentos que a gente faz escuta, são um ou outro caso que existe uma consciência sobre si, sobre o relacionamento, que a maioria das pessoas, elas parecem que elas vivem na obnubilação realmente, que existe um entorpecimento da razão, quanto aquilo que a pessoa é e aquilo que o outro é, que vai fazer sentido com aquilo que a pessoa deseja, que o outro deseja naquela pessoa. Então, as pessoas, elas se relacionam muito com essa coisa que está entre o meio da razão e o meio da emoção, e que fica no meio, e que fica meio sem nome, fica obnubilado realmente, fica uma coisa nublada. E esse nublado é o que vem para o consultório, que aí é onde tem as brigas, onde tem as diferenças, onde um acusa o outro, um busca uma coisa no outro que não existe, outro fantasiou, porque no processo de apaixonamento as pessoas têm uma sensação, elas acreditam, gente, numa história que elas criaram na cabeça, numa expectativa. Elas criam uma história, né, um filme daquela pessoa, ai, aquela pessoa falou aquilo, ela cantou aquela musiquinha, tá falando aquilo pra mim. Então, as pessoas tendem a criar uma história na cabeça, e essa história na cabeça fica se repetindo, 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 e aí de repente, pum, a pessoa já se viu apaixonada, mas ela se apaixonou às vezes por uma história que ela criou, e que essa história dá muito sentido para aquele sintoma que liga emocionalmente, que liga sexualmente, que dá aquele desejo. E às vezes você está muito mais apaixonado por isso do que, na verdade, por aquilo que você sabe de você e que você vê no outro. E essa é a grande pegada. Quando a gente saca aquilo que realmente faz sintoma na gente e que pertence aos nossos próprios sintomas, daquilo que a gente sabe que a gente é para nós, e aquilo que o outro é para ele mesmo e que vai fazer conexão e faz com aquilo que vai me dar essa liga. Então, quando a gente saca isso e consegue, né, ter esse mecanismo de busca e de significação e significados para a gente, fica muito mais fácil a gente se relacionar com aquilo que é da nossa verdade e buscar dentro da verdade do outro se essas duas se casam ali numa manutenção de um desejo. Eu acho que para esse vídeo aqui, ficou sintetizado, mas ao mesmo tempo faz a gente sacar. E se vocês assistirem todos os vídeos do canal, né, vendo as questões do traço, vai fazer muita conexão nesse processo de conquista, porque toda conquista, gente, toda, essa é uma frase que ela tem que ficar, toda conquista envolve um saber sobre si. Para você saber sobre o outro, e esse saber sobre o outro fazer sentido com aquilo que você sabe sobre vocês. Fica a dica. E, gente, se vocês assistiram até aqui, por favor, deixe um like e se inscreva no canal se você só estiver passeando por aí e fez algum tipo de sentido. Obrigada.